A respeito da Covid, eu conversei hoje com o professor que é coordenador, né? Ele que coordenou aí o inquérito sorológico da Covid-19, esse inquérito que buscou em todo o estado observar quem já tinha anticorpos para, né, essa doença, e aí pôde-se ter um número, né, uma estatística de que mais de 40% da população já teria, né, adquirido, já teria, enfim, tido contato com o vírus da Covid-19. Eu conversei com o professor Antônio Augusto Silva. Vamos ver. Pois é, eu vou conversar agora com o professor Antônio Augusto Silva. Ele é epidemiologista e professor também da Universidade Federal do Maranhão, que coordenou esse inquérito sorológico do coronavírus no estado. E com essas informações, a gente vai conversar agora com ele. Boa tarde, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Balsas Acontece. Boa tarde. Professor, esse inquérito demonstra que 40% da população do estado já teria contraído o vírus, é isso? Exatamente. Esse número indica que 40,4% dos moradores do estado do Maranhão já foram contaminados pelo vírus e desenvolveram anticorpos contra ele. Então, ainda pode ter uma parcela da população, se não se descrito em alguns trabalhos clínicos, que tem contato com o vírus e não desenvolve anticorpos. Professor, poderíamos dizer que estaríamos chegando perto daquela imunidade de rebanho tão falada aí pelos cientistas? Pois é, a gente, com o resultado do inquérito, a gente pode afirmar que nós estamos mais próximos dela. Se nós já chegamos na imunidade de grupo, ainda não é possível afirmar, porque existe aí uma discordância entre os cientistas de qual seria o valor dessa imunidade de grupo. Ontem mesmo, uma diretora da Organização Mundial da Saúde se referiu a esse número como sendo de 65%, que no caso seria a estimativa mais conservadora. Mas ela pode ser, inclusive, em torno de 40%, e a gente já ter praticamente chegado na imunidade de rebanho. Por que eu digo isso? Porque é possível que algumas pessoas tenham já alguma resistência contra esse vírus, então não vão se infectar, e também a descrição de que algumas pessoas não desenvolvem anticorpos, mas desenvolvem resposta de células. Sim. Então a gente pode não ter detectado pessoas que já desenvolveram resposta celular, né? Então isso aí ainda é uma dúvida na literatura, por isso nós vamos repetir esse inquérito sorológico no mês de outubro, para a gente ver como é que vai caminhar a expressão, né, de anticorpos pelas pessoas contaminadas. Agora, professor, esses testes que são feitos, porque tudo é muito novo, né? A doença é muito nova, se sabe ainda não muita coisa sobre ela. Esses testes têm realmente uma eficácia para se fazer um trabalho, um inquérito como esse? Então, essa pergunta foi excelente. A maioria dos inquéritos sorológicos que são realizados no mundo são feitos com teste rápido. É aquele teste que você vai lá, fura só a ponta do dedo, coloca tipo uma lâmina, aí aparece um traço e aí você identifica o anticorpo. Nós, exatamente porque tem sido descrito que esses testes rápidos eles não têm um bom desempenho para a detecção desses anticorpos, nós resolvemos fazer um estudo com sangue, coletando sangue mesmo do indivíduo, né? Então a gente foi lá, coletou sangue da veia cubital e levou para o laboratório para fazer a sorologia usando um método chamado eletroquimiluminescência. Esse método aí é um dos melhores que existem para a detecção de anticorpos. Então talvez a gente tenha encontrado uma prevalência mais alta por causa do método que nós usamos, né? Outra possibilidade é que o vírus que está circulando aqui no Maranhão, isso já foi descrito em outros locais também, ele já sofreu uma mutação e com isso ele ficou mais transmissível. E aí contaminou mais gente ainda. Bom, de qualquer forma, eu estava observando aqui que em municípios de médio porte, de 20 a 100 mil habitantes, como é o caso aqui de Balsas, 47,6% da população teria se infectado, é isso? A prevalência, né, de anticorpos aí nos municípios de médio porte, ela foi a maior de todas, né? Quase atingindo já metade da população. Então isso aí realmente foi um resultado, além do resultado da prevalência muito alta ser inesperado, a gente achava que os municípios de grande porte, eles teriam uma prevalência maior, até porque a epidemia começou neles primeiro.
Mas isso pode representar, né, por parte do poder público dos municípios de médio porte, uma maior dificuldade, né, de fazer cumprir a lei, das pessoas usarem máscara, né, de evitar aglomerações. E também, né, isso pode estar se refletindo aí nesse resultado desse número essa prevalência ser mais alta nos municípios de médio porte, né? E também pode ter um percentual maior de pessoas que têm dificuldade mesmo para manter o isolamento social, porque precisam sair de casa, né, para poder ganhar o dinheiro para poder comer naquele dia. Agora, professor, outra coisa também que me chama a atenção, e o senhor como epidemiologista pode muito jogar luz sobre essa história, que as pessoas ficam nessa dúvida. Por exemplo, existem casos, inclusive casos da minha família, lá no Piauí, o pessoal, em que toda a família ficou isolada, em casa normal, né, no isolamento social, durante a quarentena, e foi feito o exame depois no final, também um inquérito sorológico lá. O pai deu negativo, a mãe deu negativo, o filho de 10 anos deu negativo e a filhinha mais nova deu positivo. Casos também em que a esposa testa negativo, o esposo testa positivo, que inclusive já teve acesso ao vírus, está com anticorpo. Como explicar isso? O que o senhor acha que está acontecendo? Pois é, aí tem duas coisas. Primeiro, é descrito que a probabilidade de transmissão dentro do domicílio, ela é cerca de 30%. Certo. Então, significa, se moram 3 pessoas no domicílio, né, e tem um infectado, a probabilidade de... Vamos botar 4 pessoas que fica mais fácil fazer a conta, né? Um domicílio com 4 pessoas, tem um infectado. Então, ele tem 30% de probabilidade de transmitir. Então, ele deve transmitir só para 1. 2 não vão ser transmitidos. Então, a transmissão dentro do domicílio, ela não é de 100%, a gente sabe disso. Outra possibilidade, realmente, esposa que tem contato íntimo, né, que não tenham deixado de ter contato íntimo, então isso pode representar aquela parte das pessoas que eu falei para você aqui no início, que se protegem com resposta celular, né? Então, na realidade, ele foi contaminado, se defendeu com a resposta celular, pode não ter tido sintoma algum, não desenvolver anticorpos. Então, a gente acha que ele não foi contaminado, mas ele pode ter desenvolvido essa resposta celular. Então, como você disse, é uma doença nova, os cientistas estão aprendendo e a gente ainda tem muita coisa a descobrir em relação a essa doença. Então, realmente, esses achados aí são intrigantes, mas já foram bem descritos na literatura. A gente não sabe exatamente o porquê que essas coisas estão acontecendo. Então, mais pesquisas realmente são necessárias. Outra coisa também que nos chama a atenção, professor, justamente também no que diz respeito a essa questão da transmissão desse vírus, que dizem que ela é muito violenta. Porque, por exemplo, existem pessoas que têm altas comorbidades, diabetes, hipertensão, enfim, muitas comorbidades, né? A gente sabe, inclusive, que a questão também até do peso, né, também está se estudando muito nisso, quem é obeso também sofre mais com essa doença. Mas existem casos de pessoas que vão para a UTI, conseguem sair, ou até mesmo não vão para a UTI, mesmo com essas comorbidades, e outras pessoas que aparentemente não têm comorbidade, pelo menos é o que se sabe, né, não tem um histórico, e que não sobrevivem a esse vírus. É muito estranho, professor. Pois é, aí tem várias possibilidades. Primeiro, é a questão da carga viral, né? Ou seja, a quantidade de vírus que a pessoa recebeu. Então, eu não sei se você lembra, bem no começo da epidemia, teve um oftalmologista chinês até que denunciou que eles custaram a dizer que estava correndo aquela doença grave na cidade. Pois é, ele era um jovem, né, um médico jovem, e morreu. Então, provavelmente ele morreu porque ele recebeu uma carga do vírus muito grande. Ou seja, ele estava trabalhando no hospital, não se protegeu, né? Então, a carga viral, a quantidade de vírus que a pessoa é contaminada, então, é importante é um fator, né, que leva a essa resposta. Então, isso explica, por exemplo, a maior gravidade dos quadros clínicos em profissionais de saúde. Esses aí, teoricamente, eles têm uma maior vulnerabilidade. A outra possibilidade de explicação mesmo é uma peculiaridade da própria pessoa. Tem pessoas, por exemplo, que tendem a fazer uma resposta de anticorpo muito grande, e aí leva uma inflamação. Então, é como se a própria pessoa, na ânsia de destruir o vírus, acaba promovendo o que a gente chama de uma cascata inflamatória. Então, o próprio organismo desenvolve uma reação inflamatória muito grande ao vírus. Então, o vírus provocou aquela reação, mas não é exatamente o vírus que matou o indivíduo. Foi aquela resposta inflamatória exacerbada. Então, por isso que já se descobriu
E os corticoides, pessoas que estão internadas, né, eles estão muito importantes em dose baixa para reduzir essa mortalidade, né? Então, isso aí são coisas que nós estamos estudando. Eu queria só acrescentar um ponto importante, que também está nos intrigando, que é esse vírus aqui no Maranhão, a letalidade dele, nós identificamos que foi mais baixa do que muitas outras regiões do Brasil e do mundo. Então, por exemplo, na Inglaterra, foi descrito que a cada 1.000 pessoas, 9 morrem. E aqui, no estado, né, mesmo levando em conta subregistro, atraso de notificação, no máximo, essa letalidade foi de 2 por 1.000. Então, isso é uma coisa também que tem nos intrigado. Sim. E aí, uma das possibilidades mesmo é essa mutação, né? O vírus ficou mais transmissível, então atingiu mais pessoas, mas, por outro lado, ele ficou menos letal. Menos letal, né? Ficou menos virulento. Então, estamos estudando isso, mas para a gente responder só mesmo estudo genético. Inclusive, eu estava observando hoje, chegamos a 3 milhões de recuperados no Brasil também, um número, se você for pegar em números mundiais, acho que é um dos países que mais tem recuperado pessoas, também talvez por conta disso, né? A quantidade de pessoas que foram recuperadas do coronavírus. Na opinião do senhor, esse tratamento que é tão falado, preventivo, ivermectina, aumentar a imunidade, vitamina D, isso de fato faz uma diferença, professor? Olha, os estudos mais controlados aí não mostram evidência de que nenhum medicamento funcione, exceto o corticoide, mas só deve ser ministrado a casos graves, né? Casos que estão internados no hospital, porque ele vai exatamente inibir a resposta imunológica e no começo da doença não se pode inibir a resposta imunológica. Então, tem que se inibir realmente quando as pessoas estão mostrando uma resposta imunológica exacerbada, né? Então, é o único medicamento até agora que realmente se mostrou efetivo e tem 2 promessas, né, ainda, que alguns trabalhos sugerem que tem algum resultado. Um é o soro, né, de convalescentes. Então, a pessoa se recuperou, então você separa ali parte do sangue, que é o soro, e administra, que é o plasma, né, de convalescente. Sim. E outro que é um medicamento chamado Redensivir, que mostrou alguma atividade, mas eu não acredito que seja coisa que vá realmente mudar o curso da doença. Eu estudo vírus há algum tempo, né? Em 2015 a gente teve uma epidemia de Zika, eu estudei, e assim, a coisa mais difícil é a gente encontrar um medicamento que tenha ação antiviral, né? São anos e anos de pesquisa para a gente conseguir desenvolver. Então eu acho muito pouco provável que a gente realmente, ainda nessa epidemia, identifique algum medicamento que realmente faça uma diferença, né? O que realmente deve fazer a diferença é a vacina. É a vacina, isso quando chegar. Recentemente a China, a informação que a China, enfim, autorizou a administração de cloroquina para os pacientes, inclusive no estado inicial da doença, nos primeiros sintomas. Qual que é a sua opinião sobre isso, professor? Olha, isso aí é o que a gente chama, né, de tratamento, tem um nomezinho, eu esqueci agora, né? Na realidade, você tem um medicamento, né, que os estudos não estão mostrando evidência de que funcione. Então, uma coisa importante, a ausência de evidência não significa evidência de ausência. Sim, né? Perfeito, a gente nunca vai poder... Né? Perfeito. Então, com base nisso, alguns médicos, algumas pessoas podem continuar dando, né, esse tratamento, né? Já que, apesar de não ter evidência, a gente não pode dizer, olha, realmente isso aqui não funciona, definitivamente comprovado. Então, isso explica por que alguns países podem ainda incluir esse medicamento no rol de administração, né? Mas a evidência realmente, ela não existe até agora. Bom, para a gente finalizar rapidamente, eu pergunto ao senhor, o Maranhão, Balsas, inclusive, que estava sendo o epicentro da doença no estado, estamos aí saindo do platô, tudo indica, né, dessa doença. O Maranhão está na situação aparentemente bem confortável em relação aos demais estados do Brasil, no que diz respeito, né, à quantidade de mortes e infectados em 24 horas. O senhor acha que estamos, de fato, saindo desse ciclo? É possível uma nossa segunda onda de contágio do coronavírus? Inclusive, há quem diga que a partir do ano que vem, não sei, final do ano. Como é que o senhor vê isso daí? É o seguinte, é muito difícil a gente prever o futuro, né? Especialmente com uma doença que a gente conhece ainda muito pouco. Então, eu posso dizer assim o que eu considero hoje mais provável, né? Então, com essa quantidade de pessoas que já desenvolveram anticorpos aqui no estado, eu acho muito pouco provável que a gente tenha uma segunda onda tão cedo. Então, nós podemos, assim, ter alguns focos, né, localizados, mas, assim, que você tenha novamente, né,
essa situação que a gente viveu em São Luís no mês de maio, que vocês viveram aí em julho em Balsas, extremamente pouco provável, né? Muito bem. Porque começou a esgotar muito, né, as pessoas suscetíveis. Sim. Então, não acho que isso seja provável. Agora, no ano que vem, né, esses anticorpos vão diminuir com o tempo. O coronavírus é uma doença que a gente tem uma reação imunitária temporária, não é que nem o sarampo, que a gente fica com anticorpos para toda a vida. Perfeito. Então, com o tempo, esses anticorpos vão diminuir e a pessoa vai ficar suscetível de novo. Esperamos que antes disso a vacina chegue e a gente esteja protegido. Agora, professor, e essa reinfecção, isso é possível? É possível, isso é comum, né? Por exemplo, influenza é muito comum. Tem pessoas que realmente não conseguem montar uma resposta imunológica robusta, né, forte, Sim. e não conseguem se livrar completamente do vírus. Então, são suscetíveis à reinfecção. Então, nessas pessoas, a imunidade durou menos tempo. Isso é descrito para outras doenças. Agora, mas nesse caso, professor, nesse caso seria o mesmo vírus ou seria uma nova infecção? Pode ser o mesmo vírus, ou mais comumente já uma modificação desse primeiro vírus, o que a gente chama de cepa, né? Então o vírus já sofreu alguma mutação, né? Perfeito. E aí facilita. Isso é muito comum. Agora, é raro nos primeiros meses, né? Geralmente nas viroses. Agora, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, aí é bem provável que muitas pessoas se reinfectem. Por isso que eu falei, né? A importância da gente ter uma vacina para bloquear a transmissão antes que isso aconteça. Muito bem, professor Antônio Augusto Silva, muito obrigado pela sua participação, parabéns por esse trabalho, né, por estar fazendo, eu sei que o Estado está se desdobrando naquilo que pode, para trazer, sobretudo, informações e entender um pouco mais do que é esse vírus, que o mundo todo está aprendendo a conviver no dia a dia, e a gente está à disposição aqui em Balsas, no sul do Maranhão, assim que o senhor tiver mais informações, para prestar serviço a essa comunidade. Muito obrigado, querido. Tá bom, obrigado, Cássio, até logo.